Sauda a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Presbítero José Antônio. Estaremos dando mais uma sequência no estudo do livro de Romanos. Estamos hoje estudando sobre Romanos capítulo 15. Eu venho te pedir que nesse momento você curve as vossas cabeças e esteja orando comigo. Senhor Deus eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu venho te pedir que nesse momento, Deus querido, este vídeo, esse estudo, Pai querido, Pai amado, venha chegar nos lares de cada irmão, Pai querido, Pai amado. Senhor, eu venho te pedir que teu Espírito Santo, ele venha nos conduzir para que nós venhamos aprender, Pai querido, Pai amado, Romanos capítulo 15. São essas bênçãos que eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Então, vamos agora aprender um pouco sobre Romanos capítulo 15 e saber o que Paulo escreveu, né, para que nós venhamos aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Vamos lá, Romanos capítulo 15, eu vou estar lendo alguns versos para que nós possamos estar aí adentrando na santa e gloriosa palavra de Deus. Estou utilizando aqui a Bíblia NVI, tradução NVI, para facilitar o nosso entendimento. A Bíblia abençoada, tá? Que nos dará uma facilidade maior de entender a palavra de Deus. Vamos lá? Romanos capítulo 15. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedemos das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que nos concede perseverança e ânimo, dele um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, nós percebemos aqui que Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, né, o que estava acontecendo ali? Nós percebemos que pode ser até estranho falar, né, não tem um erro de português, não, mas na verdade o capítulo 15, no início ali, Paulo ainda está explicando as mazelas dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Roma. Algo que nós já estudamos bastante no capítulo 14. Ali havia um problema muito sério, um problema muito sério de relacionamento. E Paulo, ele estava familiarizado com aquela situação. Então, era o desejo dele que aquilo fosse pacificado. Então, Paulo volta a dizer de novo, no capítulo 15, a relação entre irmãos fortes, na qual ele se inclui, logo no primeiro versículo, e irmãos fracos. Baseado em quê? Irmãos fortes e irmãos fracos. Havia muitos irmãos na igreja de Roma, irmãos judeus, que ainda tinha muita dificuldade de sentar na mesa com os gentios. Eles ainda guardavam alguns costumes judeus, ainda estavam presos a cerimoniais que a lei, né, principalmente que a lei mosaica, ela pregava ali em Levítico 11, na qual nós falamos muito na semana passada. Então eles tinham essa dificuldade, né? Eles aceitaram a Jesus, aceitaram a morte de Cristo, mas ainda carregava com si esses dogmas. Então isso aí era prejudicial. Então eles, na visão de Paulo, eram encarados como aqueles irmãos que ainda não tinham alcançado o discernimento completo da graça. Então ainda estava muito preso entre a lei e a graça. Porém, todos amavam a Cristo. E Paulo, quando ele escreve isso aqui, é o desejo dele que houvesse uma harmonia
entre os irmãos que são gentios, que são irmãos romanos, gregos, pessoas que não estavam debaixo da lei mosaica, e assim eles observaram, alcançaram muito mais rápido a graça, né? E não estava preso a tantas coisas, né? Mas a ideia era que eles se harmonizassem, que eles fossem uma... Você imagina, fosse hoje em dia a dificuldade dos irmãos, isso era feito, não posso deixar de falar, em relação à alimentação. E Paulo ainda estava dando exemplo da alimentação, que muitos irmãos que tinham dificuldade em relação à carne. Então, como nós falamos no capítulo 14, muitos irmãos ainda ficavam no legume, ainda ficavam com algumas coisas. Então ainda tinha dificuldade de carne. Porque naquela época, fazendo a recapitulação do versículo do capítulo 14, as carnes, a grande predominância de carne era sacrificada nos templos a deuses pagãos. Então essa carne, o que sobrava, chegava nos açougues e dali nos mercados eram distribuídos. Então os irmãos judeus, eles brecavam, não vou comer para não haver contaminação. Onde que eles não entendiam que aquilo que contaminava não era aquilo que entrava, mas aquilo que estava no coração e que saía. Então não tinha pacificado, não tinha pacificado essa situação ainda. Mas Paulo nos ensinou como proceder em relação a isso aí. Eu vou dar um exemplo claro. Se nós formos à casa de uma pessoa, a pessoa chega lá na hora da comida, a pessoa, olha, a comida a carne que você está comendo é uma carne que eu sacrifiquei a meu Deus, Baal. E aí, tu come ou não come? Tu não come, na verdade tá sabendo que a carne foi sacrificada a um Deus, para que tu vai comer? Agora tu tá na casa do irmão, tu não sabe se aquela carne foi sacrificada ou não. Paulo nos ensina que nós não devemos nem perguntar, nós devemos comer ali normalmente, entendeu? Orar e comer normalmente, que vai ser quebrado ali. Nós não devemos estar checando essas coisas, né? Mais uma vez, sabendo da procedência da carne, né? Sabendo ali, até para não causar escândalo, nós não devemos comer. Então Paulo fala dos fortes e dos fracos. Os fracos que julgavam. Então os fortes desconsideravam os fracos porque não tinham alcançado essa maturidade, e os fracos julgavam os fortes porque achavam que escândalo daquilo que eles faziam. Então não havia ali uma harmonia em relação a isso aí. Inclusive eles trabalhavam no sentido de Atos, né, que nós falamos semana passada, Atos 25, se eu não me recordo, se é 25 a 15, onde está ali a doutrina, onde se doutrinou, né, o que se deveria comer, como não deveria comer quando todos estavam sentados. Então, mesmo com os apóstolos ter falado sobre as doutrinas em relação à comida, havia ainda problema naquela igreja. Então Paulo ele vai e escreve Romanos 15, e ali ele parte, né, havia uma festa na época entre cristãos chamada festa da fraternidade. Isso acontecia todos os domingos, todos os cristãos se reuniam na igreja e todo mundo trazia alimento e todo mundo comia aí. Nós observamos que essa festa da fraternidade existe em muitas igrejas ainda. Muitas pessoas se reúnem no domingo, assistem a escola dominical quando é domingo e fazem as refeições ali, né? Então isso é um costume antigo. Então quando todos se reuniam ali, imagina uma feijoada, carne de porco, aí ficava um come, outro não come, não come. Então Paulo falou o seguinte: olha só, a maior responsabilidade não é de quem é fraco, a maior responsabilidade é de quem é forte. Então Paulo ele começou o capítulo 15 falando sobre a responsabilidade. A maior responsabilidade é de quem é forte, porque quem é forte ele tem que estar preocupado com 3 princípios, 2 que foram citados no capítulo 14 e um que é o 15. Primeiro, quem é forte, o Senhor Jesus, ele veio para os fracos e para os fortes. Então quem é forte tem que entender isso aí, para os fracos que é forte. Então não pode haver acepção entre um e outro, haja visto que todos culminam para o mesmo objetivo, que é a adoração ao Senhor Jesus. Outro princípio é sobre a liberdade, né? Qual é a liberdade? Devido ao amor ao próximo, ou seja, os fortes, o amor ao próximo que deveria ter,
ele não poderia utilizar essa liberdade de comer todas as coisas para causar escândalo, ou seja, e ser pedra de tropeço para quem é fraco. Exemplo, não é só ele estar comendo a carne ou estar bebendo ali e o fraco escandalizar e falar assim, pedra de tropeço, haver esse julgamento. Mas não, é ele comer aquela carne e o fraco comer também e se sentir com a consciência pesada. Então aquilo ali era pedra de tropeço. Não é só a pessoa fazer e eu não fazer e eu julgar. Não, mas quem é fraco fazer e ficar com a consciência pesada. Ou seja, é a obrigação de quem é forte estruturar. Paulo fala assim muito bem, ele fala suportar. Ou seja, o que é suportar? Carregar, literalmente carregar, né, quem é fraco, no sentido que prepará-lo através de estudos, através de oração, para que ele possa chegar à estatura de um varão perfeito. E o terceiro princípio que vai ser abordado no capítulo 15, que fala de um Senhor acolhedor, um Jesus que ele não agradou a si mesmo. Quando ele veio à terra, ele agradou o Pai, né? Então ele se abdicou de se agradar a isso aí. Então fala de um Jesus acolhedor. Então fala muito bem, né? Esses são os três princípios. É engraçado que a estrutura que Paulo usa, primeiro ele exorta, depois que ele exorta, ele vai falar, ele dá um exemplo de Cristo, depois que ele dá um exemplo de Cristo, ele cita uma passagem para dar base a esse exemplo do Antigo Testamento, e depois que ele dá essa base do Antigo Testamento, ele termina com a oração. Então ele passa a estrutura dele por esses 4 momentos, né? Então aqui Paulo fala, olha, eu sou forte. Paulo fala no capítulo 15, eu sou forte. Porque na verdade, qual é o testemunho de Paulo? Paulo fariseu, né? Nós podemos observar que Paulo era fariseu, ele era doutor da lei, uma pessoa que ele fazia a aplicação da lei, né? Não só julgava, mas aplicava a lei. Ou seja, nós podemos ver que ele permeava naquilo que nós conhecemos no Brasil. Ele legislava, ou seja, ele criava as leis, ele julgava, não, você está errado, você vai morrer, e ele era o executivo, ele matava. Então ele executava a faina ali. Então Paulo passava pelos 3 poderes, fazendo uma correlação com o Brasil em relação a isso aí, né? O Brasil assim, bem global mesmo, tá? Então, mas que ele executava isso. Então ele era fariseu desde criança. Então ele aprendeu ali aquilo tudo ali. Paulo, ele guardava a legislação cerimonial. Então ele guardava todas as festas que era mandamento guardava todas as festas. Ele guardava o sábado. Paulo, ele guardava tudo aquilo que Moisés falou e sintetizou. Nós podemos falar no livro de Levítico, não pode, se fizer vai pegar. Então ele guardava tudo isso aí. E quando ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ou seja, realmente a graça, ele teve um encontro com a graça, teve um encontro com Jesus, ele percebeu que Jesus cumpriu a lei, a lei foi cumprida por Jesus. Ele percebeu, ele deu um salto na sua espiritualidade, né? Ele deu um salto. Então ele fala, eu sou forte. Na verdade eu entendi, eu permeei desde a época de judeu e agora eu entendo. Eu vejo que todas as coisas são puras, tudo que é criado por Deus é puro. Fazendo o que? Alusão a quem? A Cornélio. Quando Pedro, né, Deus demonstra para Pedro, né, quando ele descia os alimentos e Pedro, e Deus falava assim, tudo ali para mim foi eu que santifiquei, tudo ali. E Pedro ficou resistindo com muita dificuldade, né? E depois da conversão de Cornélio, né, Pedro, quando retorna para Jerusalém, Pedro tem que explicar tudo aquilo ali que tem acontecido de acordo com a igreja de Jerusalém, que eu vou falar isso aí mais um pouco lá no final, beleza? Então Paulo, ele está preso, ele explica isso aqui, Romanos 15, em relação a dificuldades, aos problemas relacionados com a igreja ali. Agora, ele explica, é claro, aqui o texto básico, forte tem que suportar o fraco, isso é fato, né?
Agora, a história, ela está cheia de exemplos. Vamos falar da igreja atual, vamos à aplicabilidade da igreja. Paulo, ele focava no principal, adoração ao Senhor. Ele tinha esse foco no principal, não focava em coisas secundárias. E na história da igreja, toda a história da igreja, nós percebemos que as igrejas que têm dificuldades, que têm divisões, que têm problemas entre a membresia, é porque, não por questões doutrinárias, não por questão de Bíblia, mas por questões de opiniões próprias e pessoais, não baseada em fundamentos bíblicos, mais no achismo do que eu acho, daquilo que eu vi, que eu acho que aqui é o correto. Não se libertando para a graça e não buscando conhecimento na palavra para saber se a opinião está certa ou errada. E mesmo com a opinião estando certa ou errada, né, se a minha opinião está certa ou está errada, isso não interessa. Interessa é adorar ao Senhor. Então, envolver-se com problemas secundários, né, são desvio de caminho. Essa que é a realidade. É você desviar do caminho. Envolver com problema secundário. Ah, mas peraí, irmão. Então quem deve envolver com problema secundário? Isso aí é ministério, pastores, que deve estar preocupado nessa condição de rebanho. Fora isso aí, entendeu? Nós devemos o que? Adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, basicamente o que? Basicamente Paulo nos ensina, falando aqui do acolhedor, Jesus acolhedor. Eu tenho que ter três posicionamentos da igreja. Primeiro, eu tenho que saber respeitar a opinião das pessoas. Respeito, a palavra respeito é interessante, que ela tipifica esperar, né? É tipo assim, você esperar duas vezes a mesma situação. Irmão, não estou entendendo. As pessoas até costumam falar na aula de teologia. Eu lembro que o pastor Vitor, uma vez ele citou que, se foi o pastor Vitor que falou que respeito é respect, ou seja, que significa o quê? Aquele dar a cara para apanhar, né, dos dois lados, das duas faces. Ou seja, o que é respeito? É eu olhar, observar, entender o que está acontecendo, o que é aquilo dali, até onde aquilo dali me afeta, né? Tratar se aquilo é foco principal ou secundário, ou seja, eu absorver isso tudo. Então, na verdade, entender isso aí. E outra, todos, como nós estamos no capítulo 14, todos vão dar conta de si. Essa que é a realidade. Todos vão dar conta de si, né? Todos vão dar conta de si. E todos os joelhos se dobrará diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos vão dar conta de si. Se eu acho que é certo, que é errado, mas todos vão dar conta de si. Então eu preciso entender o respeito. Respeitar a pessoa que está falando ali e a pessoa me respeitar. Então esses são fundamentos para ter uma vida harmoniosa na igreja. Outro fundamento é tolerar. Nós vivemos numa sociedade intolerante. Nós observamos agora nessa situação de coronavírus, é fato, um grupo não está tão preocupado em mortes. Quando começou, falou assim, não, primeiro quem está morrendo são as pessoas idosas. Então, as pessoas, tá beleza, pessoa idosa, pessoa nova, então tá beleza. Só que o coronavírus, né, ele começou aí então a pegar pessoas mais novas, começou a pegar crianças, ou seja, o último tabu foi quebrar a idade. Primeiro não, coronavírus ele pega todo mundo, da sociedade, pega rico, pega pobre, pega todo mundo. Então o que acontece? Mas uma coisa é fato, ele só pega quem é pessoa velha, só a pessoa que está com problema ali. Não, vários colegas meus, várias pessoas que eu conheço, que têm uma vida saudável e estão passando dificuldade em relação ao coronavírus. Então, na verdade, por que eu estou falando isso aí? É a falta de tolerância que nós vivemos numa sociedade, uma sociedade intolerante, que ela não tolera opiniões alheias. Entendeu? É a minha que está certo e eu vou morrer pela minha opinião. Não, peraí. Na verdade, aqui não é Na verdade, nós precisamos, como seres humanos, com pessoas dotadas de raciocínio, entender até onde minha opinião vai ou não, e eu vou trabalhar com a minha opinião ali, não querer impor e nem fazer com que a pessoa engula aquilo que eu penso que é certo e que é errado. Então, respeito,
A igreja nós temos que buscar ter tolerância. E o terceiro, que eu até escrevi aqui, né? Esqueci aqui uma colinha. Até escrevi aqui. É sobre opiniões, que fala um pouco sobre tolerância. É não ficar na igreja discutindo opiniões como um debate fosse, sem chegar a lugar nenhum. Então, na verdade, esse não é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é a adoração ao Senhor, nós adorarmos ao Senhor. Então, tem alguns debates, tem algumas coisas. Você concorda com isso, você concorda com aquilo, o que você acha disso, você acha daquilo? São situações secundárias. O mais importante é adorar o Senhor. Beleza? Então, vamos ler agora, vamos dar um salto. Vamos estar lendo agora... quase que eu pulo aqui sem querer. Romanos capítulo 15. Não, 13. Vem falar o seguinte: que o Deus da esperança enche toda de alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós já viemos falando que esperança nós podemos trocar por certeza. Vamos ler como for certeza? Que o Deus da certeza os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de certeza, não de dúvidas, pelo poder do Espírito Santo. Aí vem, meus irmãos, verso 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então o conselho de Paulo é esse, é aumentar o grau de instrução. Quando você aumenta o grau de instrução da igreja, quando é uma igreja que estuda, se debruça na palavra do Senhor, você tem mais dificuldades, você tem menos dificuldades, de uma forma, em relação a esses problemas secundários, porque uma igreja foca o principal, que é a palavra de Deus. Então aqui ele fala, era um conselho que ele dava, porque irmãos instruídos contêm a capacidade, de acordo com a palavra, dar conselhos um para o outro. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar aqui do verso 15. A respeito de alguns assuntos, eu vos escrevi com toda franqueza, principalmente fazê-lo lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo para com os gentios e do dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que o gentio se torne uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Bom, o interessante aqui, que a partir do verso 15, Paulo ele faz uma retomada ao chamado gentil, ou seja, o chamado missionário, e fala, olha só, eu sou apóstolo dos gentios. Então ele faz essa retomada, ele coloca um espelho e fala assim, ó, eu sou apóstolo dos gentios. Então ele começa a dizer o seguinte, olha, eu tenho uma missão. A missão de Paulo não era regar, não era pastorear ali. A missão de Paulo era plantar. Então era um plantador de igreja. Ele ia num local, plantava uma igreja, começava a dar uma estrutura mínima, ou levantava um irmão ali, ou vinha algum irmão com ele, permanecia dali, e dali ele avançava para outro local. Então ele disse, então Paulo começou a planejar, a fazer um plano, colocar diante de Deus, que ele queria ir para Roma, de Roma ele ir para um local que ainda ele não foi, que foi Espanha. Então a ideia é ele se basear em Roma, se estruturar em Roma. Então ele começa a partir do capítulo 15, no versículo 15, fala assim, olha irmão, eu tenho um desejo de ir para aí, o meu plano é ir para aí, a partir daí eu vou me estruturar, tanto financeiramente, tanto em todas as áreas, logisticamente, e a partir daí eu irei para a Espanha, porque lá eu não fui para poder pregar o Evangelho. Então a minha ideia de manobra, qual é a ideia de manobra, Paulo? Olha, estou aqui, vou para Jerusalém, levarei a oferta que eu tenho, que todas as igrejas estão me dando, para a igreja de Jerusalém, de lá irei retornar para Roma, de Roma ficarei ali, dali eu vou para a Espanha. Esse era o plano de Paulo. Deu certo? Não. Que isso, irmão? Não deu certo. Por que não deu certo? Não que não deu certo, porque os planos, nossos planos,
não são os planos de Deus. Isso é fato. Pô, irmão, então como é que você começa a falar sobre uma coisa? Não, essa era a ideia dele. Apresentou diante de Deus, mas Deus tinha um plano maior, como sempre teve na vida de Paulo. O que Paulo fez então? Nós podemos observar em Filipenses, capítulo 1, verso 12, quando ele começa a falar do progresso do Evangelho. Então ele fala assim, ó, por meio de mim o Evangelho foi propagado, houve um progresso no Evangelho. Então ele descansa no Senhor. Paulo, vamos lá, o que aconteceu? Paulo ele estava imbuído, ele estava naquele momento ali com muitas ofertas, dinheiro que ele arrecadou das igrejas para levar para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela tinha sofrido um cerco, ela estava numa situação extremamente deprimente, era um grupo minoritário, um grupo de judeus que tinha se convertido minoritário. Houve, depois de Pentecoste, ali uma perseguição aonde ficaram só os apóstolos, não sei se os irmãos se lembram, quando estava estudando na igreja Atos, ficaram só uns irmãos, só os apóstolos, e muitos foram espalhados, muitos foram perseguidos. Então a igreja começou sendo sufocada, aonde quem estava ali começou a matar os apóstolos, que viu que aquilo ali agradava. Então a igreja em Jerusalém estava sufocada financeiramente, não recebia recursos, não recebia nada. E Jerusalém em si estava cercado. Então ela diz que estava cercado e não entrava, não saía nada. Então eles estavam realmente passando dificuldade. Paulo, aí é uma correlação, né? A gente precisa deixar isso bem. Eu queria depois que os irmãos estudassem Atos 21, quando Paulo ele sai, aí para mim entender isso aí, começa Atos 21. Paulo sai, né? Ele sai, tudo. Ele continua a terceira viagem dele, ele passa a fazer a terceira viagem. Quando ele escreve em Roma, ele está na terceira viagem. Então ele sai e ele fala assim, olha, eu peço vocês, romanos, que vocês venham orar, porque, na verdade, venham orar para que eu não seja preso pelos rebeldes, porque tinha muitos saqueadores no caminho, e estava levando um dinheiro considerável, e para que os irmãos que lá estejam recebam a oferta. Estranho, né? Na verdade, a igreja era uma igreja também bem orgulhosa. Era uma igreja problemática, era uma igreja ali, era uma igreja porque estava muito enraizada aos judeus, aos costumes judeus. Então está muito enraizada. Pô, veja bem, pois vão receber a ajuda dos gentios, das igrejas de fora, dos irmãos de fora, tudo ali podia causar um impacto. Paulo sabia disso. Então Paulo pede que todos orem pelo caminho, pelo trajeto, e quando chega lá, para que as pessoas aceitem a oferta. Bom, quando você dá um salto e você vai ler Atos, a partir do capítulo 21, você percebe que o plano de Deus ele é modificado. Paulo chega, como todo lugar que chega, estou fazendo um resumo aqui sobre isso aí que nós já estudamos, chega no local, vai pregar vai pregar, né? Chega lá, quando está pregando, ele é preso, as pessoas mandam matar, olha só, as pessoas mandam matar Paulo, então começa mata, há uma multidão, ali o centurião pega Paulo, prende Paulo, leva Paulo para a fortaleza, aí Paulo começa a passar pela mão de Festo, Félix, rei Agripa, e começa a ir até que ele apela, já que ele falou que ia morrer, ele, sei lá, eu sou cidadão romano, apelo para ir para Roma. O que ocorre nesse trajeto aí? Não se sabe, né? Não sabe se a igreja foi ajudar um dia. Paulo foi preso logo em seguida. Os rebeldes pegaram ele, quase mataram, e ele foi preso. A partir dali, ele retorna preso. Acontece aquela situação do naufrágio do navio, Creta, daqui a pouco ele pega em Roma, preso, prisão domiciliar. Mas o que acontece? Nesse meio tempo aí, Paulo escreve várias cartas, né? Filipenses, Colossenses, escreve várias cartas, preso. Diz a história que é interessante que Paulo ele começa a pregar, né? Até Efésios 6 fala isso aí, para a guarda,
A guarda, as pessoas que estavam fazendo a guarda dele eram cerca de 16 mil, que era a guarda do próprio imperador. Então é essa guarda do imperador que fazia a própria